Opa! Ele é o discípulo que aparece em quinto lugar em todas as 4 listas dos apóstolos no Novo Testamento. Filipe, provavelmente, era o líder do segundo grupo de 4 discípulos e é mencionado algumas vezes, sempre aparecendo como uma personalidade bem distinta. Eu sou o Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. Filipe é um nome de origem grega, mas ele provavelmente tinha um nome judeu também, pois todos os apóstolos eram judeus. Mas seu nome judeu não é encontrado em nenhum lugar. A cultura grega se espalhou pelo Mediterrâneo após a conquista de Alexandre o Grande no IV século a.C. Com isso, muitas pessoas no Oriente Médio adotaram nomes, cultura e costumes gregos. Eles eram conhecidos como os helenistas, judeus de cultura grega ou judeus de fala grega. Possivelmente, Filipe veio de uma família de judeus helenistas. Só para ficar claro, o Filipe, que aparece em Atos 6:5, conhecido como Filipe o diácono, é uma pessoa diferente de Filipe o apóstolo. O apóstolo Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. É provável que eles tenham crescido juntos e frequentado a mesma sinagoga. Por causa do relacionamento entre André e Pedro com Tiago e João, é provável que Filipe tenha sido conhecido dos 4. É interessante observar que Jesus conduziu a escolha dos 12. Ele poderia ter pego o representante mais qualificado de cada canto da terra, mas em vez disso, separou um pequeno grupo de pescadores, diversificado, mas sem talentos excepcionais. Tudo o que Jesus precisava é que eles estivessem dispostos. Ele iria atraí-los para si, treiná-los, qualificá-los e capacitá-los ao servir. Os 3 primeiros evangelhos nada falam sobre Filipe. Tudo o que sabemos está no livro de João. Lá, descobrimos que ele tinha um caráter bem diferente dos 4 apóstolos que já estudamos. Frequentemente, Filipe aparece junto com Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Podemos assumir que os 2 eram bons amigos. Se juntarmos todos os relatos de João, vamos notar que Filipe era detalhista, sempre seguindo as regras, metódico, planejando tudo com antecedência, convencional e conservador. Sua personalidade tinha tendência a se tornar pessimista e estreita. Ele procurava motivos pelos quais as coisas não poderiam ser feitas, em vez de achar um jeito de resolvê-las. Ele era pragmático em vez de visionário. O primeiro contato que temos com Filipe é em João 1. Ele também andava com João Batista. É interessante observar que os 4 primeiros apóstolos que estudamos meio que acharam Jesus. No caso de Filipe, lemos em João 1:43 que Jesus achou Filipe. Isso não quer dizer que Jesus não tenha, na sua soberania, escolhido os outros. Jesus disse em João 15:16 que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Mas a forma de descrever o primeiro encontro de cada apóstolo com Jesus é única no chamado de Filipe. Filipe tinha um coração que buscava a Deus, o que fica evidente na forma como respondeu o chamado de Jesus. Em João 1:45, lemos que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe e Natanael, assim como os apóstolos, estavam estudando a lei e os profetas, ou seja, o Velho Testamento, e estavam procurando o Messias. Foi essa busca que os levou ao deserto para ouvir João Batista. Filipe usou a expressão em João 1,45,
achamos Jesus. Até onde interessava a Filipe, ele tinha achado a Jesus, em vez de Jesus ter achado a ele. Aqui notamos a clássica tensão entre a soberania da eleição e a escolha humana. O chamado de Filipe é uma ilustração de como estes dois conceitos existem em perfeita harmonia. Cristo chamou a Filipe e Filipe sentiu que ele achou a Cristo. Ambos são verdadeiros do ponto de vista humano, mas do ponto de vista bíblico, sabemos que a escolha de Deus é a determinante. Filipe não tinha apenas um coração que buscava a Deus, mas também o de um evangelista pessoal. Sua primeira resposta ao conhecer Jesus foi achar seu amigo Natanael e falar para ele sobre o Messias, um exemplo de que amizades são solo fértil para o evangelismo. A linguagem que Filipe usou para descrever sua descoberta mostra sua admiração. É o filho de José, disse ele. Natanael respondeu sem muita admiração, questionando se algo bom podia vir de Nazaré. Natanael era de Caná, e eles deveriam ter alguma rixa com Nazaré. Mas Filipe não teve dúvidas, e respondeu a Natanael: venha e veja. A facilidade com que Filipe creu é extraordinária. Ele conhecia as promessas do Velho Testamento e estava pronto e na expectativa. Recebeu a Jesus como Messias com prazer e sem hesitar. Isso não era parte do caráter de Filipe, mas revela o quanto Deus tinha preparado seu coração. Sua tendência natural seria de duvidar, fazer perguntas e esperar para ver, como notaremos mais adiante. Mas, neste caso, ele já estava sendo direcionado para Cristo pelo Pai Celestial. Depois do encontro inicial com Jesus, o Evangelho de João apresenta mais 3 pinceladas rápidas da personalidade de Filipe. A primeira, vemos em João 6, numa passagem conhecida que já vimos na introdução desta série e no estudo de André, quando Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Retornaremos a este evento através dos olhos de Filipe. Nesta passagem, descobrimos mais da natureza de Filipe. Já sabemos que ele era um estudante do Velho Testamento e que interpretava de uma forma literal e que acreditava no Messias. Filipe era um homem de fé, mas seguido também duvidava. Nesta passagem, a personalidade de Filipe começa a transparecer. No verso 5 de João 6, Jesus levanta os olhos, vê a multidão e pergunta para Filipe onde devem comprar pão para alimentá-la. Por que Jesus dirige essa pergunta para Filipe? João nos diz no verso 6 que foi para testá-lo. Jesus estava testando Filipe para que fosse revelado para ele mesmo quem ele próprio era. Aparentemente, Filipe era o apóstolo administrador, o burocrata. É possível que era quem gerenciava a logística do grupo. Era uma tarefa adequada, Filipe? Parece que ele era o que sempre estava preocupado com a organização e protocolo. Então, quando Jesus faz a pergunta a Filipe, ele já tinha sua resposta calculada. Ele devia estar pensando sobre as dificuldades de arranjar mantimentos desde o primeiro momento em que viu a multidão chegando. Filipe já tinha visto Jesus transformar água em vinho. Já tinha visto várias vezes Jesus curar pessoas. Mas quando viu a multidão, ele entrou em modo de pensamento materialista. E quando Jesus testou sua fé, ele respondeu com clara descrença: não dá para fazer. Do ponto de vista humano, Filipe estava absolutamente certo. 1 denário era o salário para um dia de trabalho para um trabalhador comum. Os apóstolos tinham economizado 8 meses de trabalho, que era para ser usado para o sustento e hospedagem dos discípulos de Jesus. Mas mesmo isso não dava para bancar nenhum aperitivo para toda essa multidão. Filipe deve ter pensado:
Um denário dá para comprar 12 biscoitos de trigo, cevada é mais barato, então com um denário a gente pode comprar 20 biscoitos de cevada. Se a gente quebrar cada biscoito no meio, não tem como fazer. Os pensamentos de Filipe eram pessimistas, minuciosos e práticos, completamente materialistas e terrenos. Ele sabia muita matemática para ser um aventureiro. Ele estava tão focado nos números que não percebeu a oportunidade que a situação apresentava. Ele deveria ter dito: Senhor, tu quer dar comida de comer para essa gente? Vá em frente. Eu sei que tu podes fazer isso. A gente fala para o pessoal entrar em fila e tu fazes a comida. E essa teria sido a resposta certa, mas para Filipe era impossível. O poder ilimitado e sobrenatural de Cristo tinha sido esquecido. Filipe precisou aprender a lição de aproveitar o potencial sobrenatural de fé, deixando de lado suas preocupações materialistas e senso comum. Para ele, tudo era impossível. Deus não precisa nos testar para conhecer o nosso coração. Ele já o conhece. Ele nos testa para que nós mesmos possamos conhecer o nosso coração. Onde estão nossas fraquezas e forças, e para que possamos nos desligar das coisas terrenas e nos apegar a Ele em primeiro lugar. O segundo momento em que vemos o temperamento minucioso de Filipe é em João 12, onde ele se mostra preocupado com metodologias e protocolo. Um grupo de gregos queria falar com Jesus. Entre os que tinham ido para adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Estes gregos eram ou gentios tementes a Deus, ou seguidores do judaísmo, que estavam indo a Jerusalém para adorar a Deus durante a Páscoa. Esta foi a última Páscoa da aliança do Velho Testamento. Estes gregos estavam muito interessados em Jesus e foram falar com Filipe, talvez pela origem do seu nome ser grega, ou porque acharam que ele era o melhor contato devido à sua postura de administrador. Mais uma vez, notamos que Filipe parecia ser o encarregado do operacional do grupo. Se fosse checar o manual sobre o protocolo com os gentios, talvez ele tenha lembrado do que está registrado em Mateus 10, de 5 a 6. Ou então, de outra ocasião, registrada em Mateus 15, 24. Em ambas as passagens, Jesus estava se referindo ao seu ministério, que tinha como objetivo inicial atingir os judeus. Talvez Filipe não lembrasse que a primeira pessoa para quem Jesus se revelou, o Messias, foi a mulher samaritana, que estava tirando água do poço. Ela era uma gentia. Filipe não conseguiu distinguir um protocolo adequado para apresentar os gregos a Jesus. Então, ele os levou até André. Afinal, André não tinha cerimônias e estava sempre apresentando pessoas para Jesus. João não registra detalhes do ocorrido, mas podemos seguramente assumir que Jesus recebeu os gregos com alegria. Pelo seguir do texto, nos versículos 23 a 26, lemos que Jesus pregou o evangelho para eles e os convidou a serem seus discípulos. Levar os gregos até Jesus era a coisa certa a fazer. E no fundo, Filipe sabia disso e talvez por isso os tenha levado até André para que ele fizesse as honras. O último registro que temos de Filipe é na noite da última ceia. O treinamento dos apóstolos estava chegando ao final e ainda assim a fé deles era pateticamente fraca. Nessa noite, eles continuavam discutindo quem era o maior entre eles, em vez de aprenderem com a servidão de Cristo a lavar seus pés.
Em Lucas 24, 25, após sua ressurreição, Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. De todas as coisas tolas que escaparam dos lábios dos apóstolos, dos discípulos, naquela noite, Filipe superou a todas. Jesus ensinou a eles algo bem específico sobre a sua divindade. Em João 14, 7, lemos: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Exatamente após esta afirmação de Jesus, Filipe seguiu com um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai. Sério, Filipe? Onde tu esteves todo este tempo em que Jesus esteve ensinando e curando pessoas? O que tu esteves fazendo durante todo esse tempo de convivência íntima com Jesus? Se Filipe tivesse entendido tudo o que se passou, não teria feito este pedido. E Jesus lhe respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? De todos os discípulos, logo Filipe, que no início respondeu ao chamado de Jesus com uma fé entusiasmante, chega ao final desta caminhada fazendo um pedido desses. Jesus continuou: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Jesus estava dizendo que ele era o apóstolo do Pai, o Sharia. Ele agia com todo o poder e autoridade do Pai. Note a palavra crer. Filipe já tinha compreendido que Jesus era o Messias e Jesus estava instigando Filipe a levar a sua fé para a conclusão lógica de que ele estava na presença do Deus vivo, o Eterno em pessoa. Por 3 anos Filipe tinha vivido cara a cara com Deus e isso ainda não estava claro para ele. Seu pensamento terreno, materialista, obcecado com detalhes mundanos, o tinha barrado dessa compreensão. Assim como os outros discípulos, Filipe era um homem que tinha suas limitações. Era um homem de pouca fé e compreensão imperfeita. Se fôssemos entrevistar Filipe para apóstolo de Jesus, provavelmente ele estaria fora da lista. Mas para Jesus, era exatamente o que ele estava procurando, pois a sua força é aperfeiçoada na fraqueza. Jesus o transformou em um pregador, um dos fundadores da igreja. O nome de Filipe está escrito em um dos 12 portões da Nova Jerusalém. Felizmente, o Senhor usa pessoas como Filipe, muitas delas. Os registros contam que Filipe foi grandemente usado na difusão da igreja primitiva e esteve entre os primeiros apóstolos que foi martirizado. Pela maioria dos registros históricos, ele foi apedrejado em Heliópolis, na Frígia, região centro-oeste da antiga Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Isso aconteceu 8 anos depois do martírio de Tiago. Antes de morrer, Filipe levou multidões a Cristo através da sua pregação. Filipe certamente superou as tendências humanas que frequentemente dificultavam a sua fé e se colocou junto aos outros apóstolos como prova de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Este episódio termina aqui.
Lembrando que a Bíblia é a única fonte da revelação deste amor divino e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.